Ok, já deu início aí? Você está ao vivo. Olá, bom dia a todos e todas. Aqui o auditório Arcadas, quarto andar, prédio novo da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Meu nome é Guilherme Assis de Almeida. Enfim, eu estou aqui com uma blusa vermelha, paletó azul, óculos, sou careca e tenho um cavanhaque grisalho. Aqui do meu lado está o professor Arthur. É uma honra e uma alegria receber aqui todo esse coletivo, diria assim, de pessoas que estão trabalhando com a questão do ecocídio. Tá? Então, eu tenho aqui Jojo Mehta, da Fundação Stop Ecocide, o Rodrigo Geron, né, da Fundação Baltasar Gassan, da Espanha, que está nesse esforço da Fundação Stop Ecocide, e a Isabel Pinheiro, que trabalha que está fazendo um doutorado na Federal de Santa Catarina sobre esse tema e trabalha com, enfim, ela vai dar detalhes do trabalho que ela está fazendo aqui. Bom dia para vocês, a todas e todas aqui presentes. É um imenso prazer estar aqui acompanhada da Stop Ecocide Internacional. Eu venho estudando esse tema desde 2021 e atualmente o ecocídio é o tema da minha tese de doutorado. Eu estudo Direito na UFSC, em Florianópolis, e também sou assessora na Assembleia Legislativa com o deputado estadual Marcos José de Abreu, do PSOL. Eu vim trazer a minha apresentação aqui na USP, mais focada na parte nacional. Eles expuseram a parte internacional. Eu vou falar com foco também mais na questão jurídica dos caminhos do ecocídio aqui que nós temos construído no Brasil. O ecocídio no Brasil tem sido um tema bastante oportuno nesse momento de emergência climática, mas ele é um debate muito recente, começou mais especificamente a ser falado com as questões em Minas Gerais, vocês devem se lembrar de Mariana e Brumadinho, em 2015 e 2019, quando houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, né? E através desse fato é que surgiu o projeto de lei em 2019, mas esse PL, ele trata do assunto de forma muito específica, porque ele vem trazer o debate do ecocídio inserido num contexto de rompimento de barragem no município de Mariana. Então, ele não, como vocês sabem, o ecocídio ele é amplo, ele pode abrigar outros tipos de crimes e eventos de destruição massiva da natureza, que não só o rompimento de barragem. Os caminhos deste projeto de lei, eles foram fazendo algumas emendas, mas sempre acentuando a questão da calamidade e da contaminação hídrica e do solo. Então, por isso que é um projeto de lei muito específico do rompimento de barragem, e também ele traz o fator da calamidade pública. Nenhum outro país internacional ou o debate internacional traz a necessidade da comprovação da calamidade pública. Então, esse projeto de lei, ele traz esse elemento que é um elemento muito burocrático na aplicabilidade da lei. Eu trouxe aqui só para expor, porque Mariana é considerado o maior crime ambiental no Brasil. Toda essa mancha marrom representa a lama tóxica que foi de Mariana, atravessando o estado de Minas Gerais, e ao lado, depois, chegando até o oceano, quando chegou toda essa lama tóxica. Só para a gente ter noção, porque
nesse cenário, a gente consegue ver todos os elementos do ecocídio, né, que é um crime generalizado, no sentido da amplitude desse cenário de destruição massiva da natureza. Ele traz a questão do dano grave, por conta da agressividade que causou esse dano socioambiental, também todas as pessoas que foram atingidas, a história, a cultura, a economia, porque a gente também tem que falar de economia quando está falando do ecocídio, porque quantas pessoas não perderam todas as suas coisas em detrimento de um evento de desastre nessas proporções. E aqui são alguns números dessa tragédia, né? Então, 62 milhões de metros cúbicos de lama tóxica, 19 pessoas morreram, 14 toneladas de peixes mortos, e a questão do longo prazo, né? Porque muitas vezes esse dano ele só vai ser recuperado depois de muitos e muitos anos. A previsão é 2032, e muitas vezes é irreversível, porque não tem como voltar ao estado anterior exatamente como estava antes, né? Tanto o ecossistema quanto a vida das pessoas que foram atingidas com essa situação. Então, esse PL, apesar dele trazer uma discussão do ecocídio já no bojo do projeto de lei, ele tem esses entraves que são considerados muito complicados no sentido da sua aplicabilidade da lei, exigir o estado de calamidade, quando a gente, a olho nu, o senso comum, a gente consegue reconhecer um crime de destruição massiva, não necessitando da vontade política ou da máquina administrativa ao vir com a perícia ou com o laudo ou com o estado de calamidade ser uma exigência para aplicar a lei. E nesse sentido, nós começamos a trabalhar desde 2021, quando houve o evento da Stop Ecocide Internacional. O deputado ao qual eu trabalho me convidou para participar e assistir. Desde então, nós formamos um grupo que é formado por várias pessoas, tem juristas, tem advogado, tem ecopedagogo, tem sociólogo, e tem pessoas da sociedade civil também. A gente convidou alguns movimentos sociais para participar, como o MST, a PIB, porque, como nós sabemos, o Brasil é um país sócio-diverso, multicultural, com muitas diferenças e 5 biomas. Então, é muito grande e a gente precisa considerar todos esses elementos para construir um projeto de lei que a gente consiga aplicar e tenha efetividade no Brasil. Desse contexto surgiu o projeto de lei 2933 em 2023. Nós articulamos o grupo junto com a bancada do PSOL, os deputados federais Célia Chacriabá, Ivan Valente, Guilherme Boulos e outros deputados que abraçaram essa causa. O projeto de lei está caminhando, ele foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente e atualmente ele está na CCJ em vias de discussão. Nós tentamos harmonizar o texto jurídico no sentido internacional, porque acreditamos, como nós vimos trazendo até agora, que essa discussão não se restringe ao rompimento de barragem. Então, todos esses elementos que o Rodrigo e a Jojo expuseram estão presentes. O ato ilícito ou temerário, com a consciência substancial de que vai se causar um dano grave, e a questão do longo prazo, né, que é um dano de longa duração. Aqui eu trago só para vocês conseguirem visualizar os elementos, os termos dessa conceituação, né, o ato ilegal, aquele contra a lei vigente, o ato temerário, que é aquele em detrimento, um dano muito grande, é desproporcional aos benefícios sociais e econômicos que possa vir a ter essa atividade econômica, e o dano grave, que implica em grandes mudanças adversas ao meio ambiente, tanto para a biodiversidade quanto para as pessoas. Isso implica na história, isso implica na cultura, e isso implica na economia.
E o dano generalizado é aquele que é de grande extensão, podendo ser um ecossistema só, ou também transfronteiriço, que passe de um município para o outro, de um estado para o outro, ou de um país para o outro. E o dano de longa duração, que é aquele que vai levar muito tempo para que seja recuperado ou irreversível. Nós trouxemos no projeto de lei original a quem que vai ser empregado esse tipo de crime, são as pessoas que têm o potencial de tomar as decisões de fazer uma grande atividade econômica. Então, nós frisamos isso no projeto original e também trouxemos a questão das comunidades tradicionais, de que elas não estão implicadas no seu modo de vida tradicional dentro das florestas, porque nós sabemos que essas comunidades são vulneráveis e que muitas vezes são elas responsáveis pela manutenção do equilíbrio ecológico das florestas e de todo o meio ambiente natural. Atualmente, nós estamos trabalhando numa emenda ao projeto de lei, porque, apesar de esse conceito ser um conceito muito importante e que já está trazendo o contexto internacional, em conversa interna do nosso grupo, consideramos que o projeto de lei precisa ser mais objetivo no sentido da sua aplicabilidade, porque depois de aprovada, não adianta nada existir uma lei que não possa ser aplicada. Então, o direito penal, ele traz essa necessidade da taxatividade, da especificidade, trazendo, então, não um crime de perigo, mas um crime de dano. Basta acontecer o dano para que seja considerado o ecocídio. O perigo de ecocídio, ele vem na sequência dessa emenda ao PL, também vai ser um elemento que possa ser atribuído à reclusão, pode a responsabilização. E os elementos, a gente trabalhou, lapidou as conceituações justamente para evitar subjetividades. Então, por exemplo, o dano grave, no PL original, tinha as mudanças adversas ao meio ambiente. Atualmente, a gente trouxe os conceitos de forma mais objetiva, visando a questão da especificidade da taxatividade do direito penal para evitar essa não aplicabilidade da lei. Também trazemos a modalidade culposa, pensando na questão da imperícia, da negligência, no sentido de poder culpabilizar também o ecocídio na sua forma culposa. Imperícia, negligência e imprudência. Também tem a questão das agravantes, quando é cometida por funcionário público e quando resulta morte. E mantivemos a parte das comunidades tradicionais, porque nós tiramos a parte a quem ele é dirigido, e mantivemos as comunidades tradicionais, porque não necessariamente precisamos dizer quem são essas figuras, até para aprovar a lei é mais difícil, trazendo os nomes dessas pessoas, e mantivemos as comunidades tradicionais justamente pela questão da vulnerabilidade desses povos. E a prescrição, porque a pessoa jurídica, nós sabemos que tem um fator muito complicado, no sentido de conseguir responsabilizar os agentes que estão por trás das pessoas jurídicas, então nós estendemos o prazo prescricional dessa ação para equiparando a pessoa natural, que tem um maior prazo e vai ser mais difícil de ocorrer a prescrição. Agora, a nossa audiência pública está marcada para o dia 14, agora neste mês. Estaremos em Brasília, nós e a Stop Ecocide, para discutir a tipificação do crime de ecocídio, e juntamente com os deputados do PSOL, a sociedade civil, estão todos convidados, também vai ser televisionado pela TV Câmara, e esperamos que depois disso seja aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Algumas conclusões finais é que a gente espera que esse projeto de lei, essa lei, depois que aprovada, ela nos traga maior prevenção, precaução, porque é muito mais importante a gente prevenir, né, um dano do que depois que ele aconteceu tentar mitigar.
Então, esperamos que com a aprovação da lei haja mais consciência na construção de atividades econômicas de grande porte, inclusive para a própria economia, né? E que haja inspiração para outros países de criar uma normativa nesse sentido, e também corroborando no movimento internacional da construção do ecocídio como um quinto crime no Tribunal Penal Internacional, que a gente consiga, então, parar o ecocídio. Stop Ecocide. Obrigada. Obrigado, Isabel, pela apresentação. Enfim, todas as apresentações complementares, né? Então, a gente consegue ter uma visão do todo. Vejam vocês que têm uma opinião consultiva na Corte Internacional de Justiça, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, temos também um movimento na Comissão Europeia de Direitos Humanos, né? Três países apresentaram diante do TPI para ser o quinto crime do Estatuto de Roma, né? Vanuatu, Fiji e Samoa. Vanuatu, Fiji e Samoa. Vocês viram diversos países da comunidade internacional que inseriram a questão do ecocídio. O Brasil vai ter um debate, gravem essa data, vai ter um debate no dia 14 de outubro, na Comissão dos Povos Amazônicos e Originários, na Câmara dos Deputados. Lembrar aqui, fazer propaganda aqui, o autor Luiz Marques, né, professor aposentado da Unicamp, que está, enfim, ele tem livros fantásticos sobre a questão da emergência climática, acabou de lançar esse pela editora Expressão Popular, dos movimentos trabalhadores sem terra, uma visão interessantíssima sobre o ecocídio, que ele mostra, ele liga a questão do ecocídio à questão da agricultura, né? Então, não é uma perspectiva jurídica, é uma perspectiva de quem está vendo o que causa a terra, né? A terra agriculturável, essa questão do uso indevido da terra, né? Então, eu só gostaria de saber aqui na plateia presente aqui no Auditório Arcadas, se alguém tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Por favor, Gustavo, o aluno aqui presente, do grupo da Oficina de Direito Ambiental, da professora Ana Maria nos deu, com a pergunta, por favor. Bom dia a todos, tudo bem? Gostaria só de saber se vocês preferem que eu faça em espanhol, português ou inglês. Tem alguma preferência? Para quem é a pergunta? Perdão? A pergunta é a Jojo? Para todos. Para todos. Hágase en español. Bueno, para mí me parece muy interesante lo que Isabel ha dicho de la cuestión económica, pero yo creo que el tema más importante no es necesariamente la respuesta económica a los daños ambientales, sino todo el complejo económico que posibilitó los daños. Bueno, entonces, para mí, me gustaría preguntar cómo que la omisión es vista en relación al ecocidio, porque todo nuestro sistema económico es ecocida por naturaleza. El ecocidio, en mi perspectiva, es una expresión del imperialismo y del capitalismo. Entonces, cuando nosotros, y digo nosotros, todos los que tienen la capacidad de hacer la diferencia, de hacer una actitud de impacto global, no mueve un dedo, no hace un cambio significativo para promover la mudanza, el cambio, ¿cómo que se ha visto sobre la óptica del ecocidio? Por ejemplo, actualmente hay una concepción que a mí me parece muy interesante, que es el economic degrowth,
que es el de crecimiento económico, porque incluso hay un libro que magistral del filósofo Koji Saito, que es un filósofo japonés marxista que dice mucho sobre la condición y cómo que nosotros hemos llegado hasta el punto que estamos ahora, sobre cómo que la exploración y todo el modelo económico ha propiciado los daños a la naturaleza que tenemos hoy. Y por eso me gustaría preguntar cómo la omisión es vista sobre toda esta cuestión, porque claro, hay la cuestión de cómo que la ley va a ser aplicada sobre cada país. Y si decimos, bueno, basta con el capitalismo, basta con el comercio, basta con la industria, es muy raro que para todo lo que nos dejen, y va a ser, bueno, es una pauta revolucionaria. Sería muy difícil de ser aplicada. Entonces, una cuestión de pragmatismo y cuestión legal, ¿cómo que ustedes ven la situación? Muchas gracias por el espacio. Muito obrigado pela pergunta. Jojo, por favor. If I understood correctly, Gustavo was highlighting that our entire system is ecocidal, our entire economic system. And how will an ecocide law potentially address these broader questions? I think, obviously, many of us would love to be able to address huge, broad questions with one law, but this is actually very difficult. What ecocide law aims to do is to criminalize quite a narrow band of the worst harms, which are traceable to particular causes, because obviously for criminal law, you must have a clear line of causation. And of course, this will not address all ecocide. There's no question that it will cover everything, of course not. But the problem that we have at present is that the whole body of environmental laws around the world is being ignored, a lot of it. Big companies can afford to, what we say in English, to game the system. So if there is an activity that is prohibited, they will recategorize their activity and say, oh, well, we're actually doing something different, even if it's the same activity. Or if there is a limit to an amount of toxins, they will stay at that limit. And if they go over, they will pay the fine because it makes no difference to their profits. So you have a structure of regulations, which if it was actually followed, would be great. And for example, if you look at some multilateral environmental agreements, like the Kunming-Montreal Agreement, if everybody followed the Kunming-Montreal Agreement, we would be in a much better place. But it's not binding, and regulation is often ignored. So to bring in a criminal element for the worst harms is actually very impactful, because it creates a foundation with teeth that can effectively make the rest of environmental law be taken more seriously. As a board of directors, you may not mind if you're breaching regulation. There's no real moral stigma. There's no massive problem for your profits. If it's a criminal, if you are breaking regulation and risking a criminal serious offense, then you are looking at personal reputation damage, personal freedom, but also the reputation of your company, which often leads to a very strong effect on the value of your stocks. So you have a completely different kind of deterrence. And this is very important. We have spoken a lot with the corporate world, also with some of the finance, key finance voices. And it is very clear that the criminal law has a totally different effect within the corporate world. So while there's no way we can address the broader all the broad implications, we think of ecocide law as almost an acupunctural intervention, like a very precise thing that the system will accept because it is in line with the way that we do criminal law, but it has the potential to change attitudes in a very fundamental way. So you could say that Stop Ecocide has a dual goal. One goal is to criminalize the worst harms to nature. But the goal which lies underneath that is a cultural one, is to shift our attitude to serious harm to the environment, effectively to create a taboo, which is currently not present. Thank you. Thank you.
por favor, Rodrigo, né? Yeah. Por favor. What I can add to that you just said is in the commentary that you have is specifically put over there the omission, because the crime of ecocide include action and omission. The other thing is that there is a sentence over there which says something like, since the human beings are in this planet, are in some way affecting environment, but some kind of affections could be acceptable, but everything has a limit, and we are over the limit right now. So which was acceptable long time ago, maybe it's not anymore acceptable right now. And that's the concept precisely that I refer in my speech of wanton, because wanton is applying where in the part of the planet where there is no jurisdiction. So we need a legal criteria. So the criteria is that this proportion, exaggerated disproportion between the benefit and the damage to the environment. For a long time ago, that has been acceptable for this society, but we think that must be not anymore. And if you think our model of try to find natural sources and to produce and overproduce, and you mentioned the decrease of the economy or something like this, the growth, and yes, well, for example, mining minerals that we need to make the transition to other energies, economy, and energy system. Yes, but where they are trying to find them in indigenous territories, in under the sea. So we are playing with fire because we don't know what happened in those unknowledge ecosystems under the water. It's not like just take off the minerals. So, well, we have no all solutions, of course, but we are part of the solution. So, as I mentioned in the beginning of my speech, I say we need many, many, many things, and maybe the transition is not the only way to transition to a new economy. We need to think about what kind of economy we want to. Yes, those things are in the table under discussion, but what we said is that we need to stop the most serious damage to the environment. Stop ecocide. That's why we need the crime, and the existence of the crime will be, of course, help to change these cultural things. That's I can tell you. Isabel, por favor. Eu estava aqui pensando, né, na tua pergunta. Eu tenho o prazer de trabalhar também não só na questão teórica, né, no estudo da minha tese, mas também trabalho na Assembleia, né. Então eu tenho na minha prática de trabalho diária a tentativa de implementar soluções que a gente chama agora SBN, soluções baseadas na natureza, que é a busca dessa economia verde, economia ecológica, no sentido de implementar os projetos de um desenvolvimento que viabilize a vida humana, mas a vida na integralidade de toda a natureza, dos direitos da natureza e da justiça ecológica. Então, a gente está sempre em busca de leis e da aplicabilidade de trabalhos na Assembleia visando a sustentabilidade e a acessibilidade. Como eles bem trouxeram, né, agora na minha pesquisa estou tendo a oportunidade de estudar o antropoceno, o capitaloceno, e muito interessante porque o capitaloceno ele exclui, porque não é qualquer atividade humana que impacta no planeta, né, mas essas atividades massivas de grandes empreendimentos industriais, muitas vezes
que trazem esses grandes impactos, né? E eu acho que o caso de Mariana, por exemplo, é um caso muito emblemático, porque traz essa questão da omissão, né? Que eu acho que entra na modalidade culposa do crime, da negligência, da imprudência, da imperícia, porque os agentes que estão ali construindo aquele cenário não tomaram as devidas providências no sentido de trazer aquela atividade econômica e no potencial destrutivo que ela pode gerar, né? Existem vários estudos demonstrando da potencialidade do crime acontecer, do dano acontecer, e mesmo assim ninguém fez nada, né? Então não foi por falta de aviso, laudo ou estudo. Então, inclusive, eu acho que o ecocídio ele vem preencher essa lacuna da prevenção, porque o agente, ao fazer uma atividade econômica de grande porte, ele vai considerar, pelo menos, na sua responsabilidade dentro daquela atividade econômica. Então, acho que traz mais responsabilidade da sociedade como um todo, né? Em todos os aspectos, no econômico, no histórico, no cultural, no social e no ambiental. Eu estudei também muito a questão da história das pessoas, porque quando você perde tudo que você tem, você perde as suas referências, né? No caso de Brumadinho, tem reportagens falando que as pessoas estão traumatizadas até hoje, porque elas não reconhecem mais a cidade onde elas nasceram, onde a sua família morava. Então, eu acho que se trata da destruição da história também, dessas pessoas e das comunidades que moravam naquele local. Então, eu acho que o ecocídio, ele traz mais a prevenção e precaução do que qualquer outra coisa para toda a ampla possibilidade, tanto do ato, a ação, quanto a omissão também. Entendi. Muito obrigado. Imagina. Obrigado você, Gustavo, pela pergunta. Enfim, estamos aqui abertos a perguntas tanto da plateia presencial, como se alguém aqui estiver nos assistindo. Professor Casella. Agradecer muito a presença e a contribuição para esse debate. Você é da Oficina de Direito Ambiental também? Não. De onde você é? Da faculdade. Ah, que ótimo. Parecia convite, professor. Que bom, bem-vinda. Obrigada. Tá. Então, eu gostaria de fazer, não é bem uma pergunta, é só uma reflexão. Posso falar em português? Quando vocês falaram o ponto de inflexão e vocês mostraram aí a questão da emergência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 48, e aí a gente vem logo à mente, né, os campos de concentração da Alemanha nazista, e algo que tem aí algo de inflexão, porque a partir daquele momento você cria uma nova espécie de energia, que é 6 de novembro de 45, Hiroshima, e na sequência Nagasaki, é aquela imagem daquele cogumelo atômico. Né? Aqui, no ecocídio, quando vocês falam ponto de inflexão, a Isabel trouxe aqui Mariana, né, que tem um doutorado que eu defendi, que a gente chamou do crime do Rio Doce. Porque não foi só Mariana, foi para além de Mariana. E acho que a gente pode ter isso, mas veja, Mariana, na sequência Brumadinho, teve o desastre da Braskem, né? Então, eu acho que a gente está no momento, para a gente pensar, que você tem diversos pontos de inflexão, né? Mesmo os países, né? Tuvalu e esses outros dois que eu ainda não decorei, mas você tem isso, você tem também uma mudança, porque não é a pessoa humana que está na declaração, até normativamente está mudando, né? Porque os relatórios do Relator de Direitos Humanos e Meio Ambiente deixa claro que o direito à vida, a ele é complementar o direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente está no mesmo topo do que o direito à vida.
né? Então, até, enfim, outro dia eu li uma matéria de um dos líderes do Friends of the Earth, na Inglaterra, no The Guardian, que é um paquistanês, e ele fala que a luta pela, enfim, pelo equilíbrio climático, na falta de melhor palavra, é tão importante como a luta contra a xenofobia, né? É uma questão de direitos humanos que afeta todos e todas, mas que agora, com clareza, o planeta Terra está incluído. O que não estava quando da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Então, acho que esse contexto a gente tem que ter claro até para pensar normativamente a questão. Obrigado. Español, ¿puedo hablar? Sí, por favor. La idea del punto de inflexión es que a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, logramos establecer para todo el planeta la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos. Antes existía la Declaración Francesa y antes la Carta Magna, pero son parciales. Esta es primera vez que se establece como un principio general para todo el planeta. Y de ahí arrancan los 30 artículos de la dignidad igual de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, hoy día estamos llegando a una crisis ambiental producto de una concepción en la cual llamamos a la naturaleza medio ambiente. El ambiente, lo que está allí fuera. Hemos estado separados de la naturaleza. La naturaleza allá, nosotros aquí. Pero estamos llegando a un punto, porque somos muchos ya, somos casi 8.000 millones de seres humanos, que necesitamos de la naturaleza para vivir. La vida no es posible sin la naturaleza. Y ese es un cambio también. Probablemente no sea igual que nosotros, no tenga la naturaleza los mismos derechos que nosotros, pero sí que se plantean iniciativas como los derechos de la naturaleza, y lo que nosotros decimos es que la naturaleza al menos merece ser protegida por sí misma, con un enfoque ecocéntrico, con un enfoque biocéntrico. Por eso es que el ecocidio será un crimen, no solamente cuando el ser humano está en peligro, sino también cuando la naturaleza por sí misma, sola, esté en peligro, ¿sí? Porque necesitamos de ella antes o después. Hay una relación simbiótica entre los seres humanos y la naturaleza, de la cual hemos estado siempre al margen, y eso tiene que cambiar. Hablaba antes Gustavo, ¿no?, de el sistema capitalista o la depredación del medio ambiente, y tratar a la naturaleza como recursos naturales, como una fuente inagotable, donde yo puedo ir a buscar lo que necesito. Necesito oro, necesito tierras raras, necesito cadmio, estaño, lo que sea, necesito madera, necesito alimentos, pero eso no es inagotable. Los pueblos originarios tienen mucho que decir en este sentido, ¿no? Porque ellos hablan del buen vivir. Yo vengo de Chile, y allá en Chile, pues los mapuches le llaman Kumé Muñén, y en otras partes, bueno, tienen otros nombres, pero la idea del buen vivir es una suerte de relación simbiótica entre la naturaleza y los seres humanos. Yo cuido de la naturaleza para que la naturaleza después cuide de mí, ¿sí? Por eso que ellos la llaman madre naturaleza, la Pachamama, ¿no? O, en fin, la madre tierra, porque en definitiva es una relación, probablemente la relación de madre-hijo sea la relación más fuerte que existe entre los seres humanos. Y entonces esa es la relación que ellos quieren tener con la naturaleza. Entonces yo creo que tenemos que, este cambio cultural que hablaba yo también, es el que hacia donde tenemos que ir.
y estamos alcanzando esa crisis climática que nos afecta por primera vez a toda la humanidad. La Segunda Guerra Mundial afectó a gran parte de la humanidad, pero no a toda la humanidad. Hoy día tenemos un fenómeno que nos concierne a todos. Entonces no basta con que un país deje de contaminar, si es que no lo hacemos entre todos. Ese es creo que el gran cambio o el gran punto de inflexión. Y por desgracia hay que decirlo también, ya se nos ha dicho que el cambio climático, el calentamiento global es inevitable. Ahora hay que mitigar, ahora hay que adaptarse, ahora hay que evitar el peor escenario, pero ya estamos en una espiral que nos va a llevar hacia un mundo muy diferente y que para las nuevas generaciones va a ser muy difícil, ¿no? Y por eso el concepto de sostenibilidad, que sea sostenible hoy día y mañana, la solidaridad con las nuevas generaciones, porque de eso se trata al final, ¿no? Del mundo que le vamos a dejar a los que vienen, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, en fin. Muito obrigado, Jojo. And talking about, let me just use the explain of Friends of the Earth, because I read in the Guardian, one of the leaders of the Friends of the Earth, that's the NGO in England, one of the most active in the issue of climate emergence. The leader, I do not remember the name, is a guy from Pakistan, and he's saying that the fight against climate emergence, like Friends of the Earth, is the same of the fight and the extreme right in England. And so that's the point, to think about what's the place of human rights in this world of climate emergency. What you're saying is actually making me think about a connection that I'm not entirely sure you're intending, but maybe. I think part of the reason that we are seeing the levels of polarization and so on politically that we're seeing, humanity, but particularly first world developed countries, they've lost, as Rodrigo was saying, they've lost the connection with nature, the connection with home, and effectively part of the impulse, I think, behind the far right is a desire to feel at home and to feel rooted. And this is something that indigenous cultures and land-based cultures all around the world understand very clearly, that actually the earth does not belong to us. We belong to a particular land. Now, in the UK, for example, in England, we have been detached from land for longer than anyone else because of the Industrial Revolution, very early urbanization. So there is a very strong disconnect in the culture that I think has partly a relationship to why this kind of sense of needing to defend my home is happening. And so what we're, in a sense, what we're doing with ecocide law and the kind of environmental and sort of earth rights movement, all of this stuff is in a way speaking to that aspect of what do we feel to be home? Because we will do anything to protect our home. But if we don't feel the earth or the land, even our local landscape, to be home, why will we protect it? So there is something very, I think, very profound here about also the origin of the word ecocide, because as Rodrigo explained earlier, it means literally to kill the home. And so what we are doing is killing our home. When we have a sense, when we are able to connect to home as something that is to do with land and that is shared, that effectively the earth is all of our home, then we start to connect those dots, which might feel different and disparate, but are actually profoundly connected. So yeah, I think it is interesting, for example, that last year there was a survey done across all the G20 countries,
And one of the statements that people had to give an opinion on was a statement that said it should be a crime for big business leaders and policymakers to approve projects which they know will severely harm the environment. So the question was really, should ecocide be a crime? And even without any prior information, over 70% of respondents in all of those countries, across those countries, said yes, that should be a crime. And I think this is really interesting because it taps into something very basic that people understand at a very fundamental level, that even though we have to have some balance with the environment, we can't build a house without squashing something, you know, that when it comes to extreme harm to the natural world, there is a very profound sense from people generally that this must be respected. And for me, these things are all connected. Thank you. Thank you very much for the answer. That's this kind of thinking that we would like to listen. Thank you very much. And now, Isabel. Eu acho que esse questionamento ele tem muita relação também com o rompimento do paradigma que a gente chama do direito ambiental para o direito ecológico, porque o direito ambiental ele estava muito conectado na proteção do meio ambiente, voltado para os humanos, né? E agora o direito ecológico ele traz a noção de que a gente tem que proteger a natureza como um sujeito de direitos no seu todo, não em função dos seres humanos, né? Então, eu acho que essa construção de uma ideia da natureza na sua integralidade, nós fazemos parte desse todo e somos interdependentes, é a necessidade dessa inovação que nós estamos precisando agora, nesse momento atual de emergência climática. Por exemplo, em Florianópolis, nós temos um caso, não sei se vocês conhecem em Florianópolis, mas tem uma lagoa lá, que é a Lagoa da Conceição, e nós conseguimos entrar com uma ação civil pública depois que houve o rompimento de uma barragem nas dunas, no Parque das Dunas, que é uma unidade de conservação, e com o rompimento dessa barragem, todo aquele esgoto atravessou a unidade de conservação, atravessou as ruas, as casas das pessoas, e foi para a Lagoa da Conceição. E foi um desastre que é considerado o maior desastre na ilha, e nós entramos com uma ação civil pública não visando indenização, nós queríamos o reconhecimento da Lagoa da Conceição como um sujeito de direitos, inovamos nesse sentido, e também a criação de uma Câmara Judicial, que foi já conseguimos conquistar após o protocolo dessa ação em 2021, que foi quando aconteceu, e o juiz reconheceu, já na liminar, baseado no nosso município, a gente conseguiu aprovar um artigo da natureza como sujeito de direitos, e utilizamos um conceito da nossa própria Constituição, no artigo 225, conectado com jurisprudência internacional, porque já existe essa discussão internacional da natureza como sujeito de direitos, e estamos construindo coletivamente com a sociedade civil em Florianópolis a proteção da Lagoa da Conceição na sua integralidade. Infelizmente, nesse livro do Luiz Marques, ele traz a Lagoa da Conceição, inclusive, como uma das zonas mortas no litoral do Brasil. Existem 11 zonas mortas marinhas no Brasil, e a Lagoa da Conceição está entre uma delas, junto com a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que um fator que ele traz também, que eu acho que é muito importante de ser falado aqui, é a questão do agronegócio, porque o agronegócio no Brasil é o nosso maior desafio, porque traz a agropecuária e traz a agricultura de forma extensiva, né? Então, a gente está vendo a natureza e o meio ambiente não para suprir a fome das pessoas, mas para alimentar esse sistema econômico que está nos destruindo.
que vai causar a sexta extinção em massa do planeta, né? A gente já está falando do ecocídio planetário. Então, não somos só nós, todas as espécies. Existem comprovações científicas de espécies que já foram extintas, anfíbios e várias outras espécies que estão já na lista de riscos de extinção. Então, estamos a caminho da sexta extinção em massa. Infelizmente, se não colocarmos freios a esses limites planetários, né, que já estão muito bem explanados pelos nossos colegas. Muito obrigado, Isabel, pelas considerações. Inclusive, depois, se tiver essa ação, eu acho que foi na universidade. Foi Pois é, porque a gente tem uma pesquisadora italiana aqui, a Constança, que está fazendo pós-doc com o professor Juliano Maranhão, e o tema dela é exatamente inteligência artificial e sustentabilidade. Então, o que ela está pensando? Ela está pensando... você não pode ter, por exemplo, querem construir uma usina para o TikTok no Ceará, e isso vai ter graves efeitos ambientais. Então, ela quer ver como proteger, né, o mundo natural, enfim, as zonas, as áreas de proteção ambiental, seja lá o que for, dos experimentos e dos mecanismos com inteligência artificial. Então, se você puder me passar essa ação, seria ótimo, que é algo nesse sentido. Eu queria agradecer todo o pessoal aí dessa articulação internacional, né? Reino Unido, Chile, Espanha, Argentina, Brasil, todas as pessoas que nos assistiram e que vão assistir também, porque fica tudo registrado aqui em vídeo. Eu gostaria de dizer que é uma alegria aqui para a Faculdade de Direito. A gente vai ter agora uma conversa após a sessão e a gente vai pensar em formas de envolver a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o Departamento de Direito Internacional, o Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, também o Instituto de Relações Internacionais, nesse esforço planetário pela implementação da normativa referente ao ecocídio. Muito obrigado a todos e todas pela presença.